Oi, eu sou a Carla. Oi, e eu sou o Paulo. E a gente está construindo uma casa de blocos. Chegou o dia de falar do nosso forro de compensado. É isso mesmo, a gente vai contar para vocês tudo, como que foi a ideia, como que foi fazer, quanto que custou cada material que a gente usou, se deu certo, o que a gente está achando. Então fica aí no vídeo, se inscreve para não perder os próximos, que também vai ter muita coisa legal. Bom, então a gente vai começar falando como que a gente chegou nessa ideia do forro de compensado naval. Como muita coisa aqui nessa casa, a gente chegou nessa ideia pesquisando na internet. A gente estava um dia navegando, procurando uma solução, porque a gente não queria fazer laje porque estava muito caro. E aí a Carla achou um forro de compensado. E de todos os tipos de forro que a gente viu, tipo PVC, de lambril, que aqui que eles chamam lambril, que é aquelas madeirinhas, a gente achou um compensado diferente, um pouco que combina bastante até com o estilo industrial e um preço legal. Mas tem um detalhe nisso, as fotos que a gente olhou e achou lindo, maravilhoso, elas não eram no Brasil. Então isso ia ser um empecilho pra gente encontrar alguém que fizesse esse forro pra gente. Até um material do mesmo nível dos que a gente vê na foto. Então no final você vai ver se isso foi possível ou não. A questão da aplicação, inclusive, a gente teve dúvida e tudo mais. Mas enfim, deu certo. Bem, e resumindo, é mais barato. Então essa foi uma das coisas que pesou pra gente. É lógico que o estilo agradou muito a gente, mas o preço foi uma parte decisiva. E já vou deixar aqui antes, tirando a dúvida de vocês, qual que é a diferença de um compensado normal e de um compensado naval? A Carla vai explicar. Na verdade, basicamente a diferença é a cola. A cola do compensado naval, ela é mais resistente à água, inclusive. E ela, na teoria, deveria ter mais resistência à água. A gente não fez um teste, literalmente, de pôr água, porque a gente nem tem um compensado normal para comparar. Mas tá dando certo até o momento. Na verdade, a nossa ideia é não cair água no nosso forro, né? Acredito que isso não vai acontecer. Para começar, a gente teve que convencer os pedreiros dessa nossa ideia, porque eles não estavam acostumados, eles têm essa experiência com telhado e forro, mas nunca tinham feito isso. Mas eles são bem mente aberta e toparam. E a primeira parte então foi fazer a estrutura que vai receber as placas. Então a gente comprou sarrafos de madeira e eles fizeram, igual você está vendo aí na foto, todas essas divisórias de madeira, considerando o tamanho de cada placa, para poder aplicar elas de forma que ficasse bonito e seguro. Para não cair na cabeça de ninguém também, né, gente? Depois lá, imagina. Uma coisa que ajudou bastante na hora da aplicação dessas placas foi que eles foram fazendo a parte do forro em conjunto com a parte do telhado. Então ele colocava a placa e aí ele colocava o telhado. Na verdade não, ele colocava a placa e aí ele colocava a manta de... A lã de vidro. A gente usou lã de vidro também. Porque, como a gente não tá fazendo uma laje, pode ser que fique quente. E a gente não queria correr esse risco de ter uma casa que fica quente. Então a gente comprou lã de vidro e colocou em cima de todo o forro da casa, em todos os cômodos. E ele foi fazendo assim porque não tinha como ter um espaço, não tinha como ele fechar tudo com o telhado e depois vir fazendo a parte do forro. Dificultaria ou fazer a parte do forro e depois fazer tudo a parte do telhado. Ele corria um risco, como não conseguiu fazer tudo no mesmo dia, corria o risco de chover e molhar essa lã e molhar esse forro. Então ele foi fazendo tudo junto, assim, fazendo forro e a lã e o telhado. Isso, e avançando, às vezes um pouquinho a mais que o telhado só para proteger em caso de uma chuva, mas foi uma estratégia que eu achei bem legal de proteger a obra enquanto estava sendo feita. Outro adendo é que a gente já aproveitou, como no nosso caso, as nossas telhas têm uma inclinação bem baixa, porque é para um telhado embutido, o espaço entre o forro e a telha era muito pequeno. Então a instalação elétrica ia ser muito difícil de ser feita com a pessoa acessando por dentro do forro. Então ela foi feita antes, já no madeiramento, e aí depois eles vieram aplicando. E isso facilitou muito a vida do eletricista e o tempo de trabalho dele na obra. Tá gostando desse vídeo? Então se inscreve para não perder nada. E outra coisa, a nossa casa já tá ficando quase pronta e assim que a gente terminar e tiver fazer levantamento de todos os custos, a gente vai fazer um vídeo aqui especial contando quanto que a gente gastou para fazer essa casa de bloco. Então agora, aproveitando ainda o assunto da fixação das placas, hoje a gente vai deixar uma dica aqui. As nossas placas foram fixadas com pregos e no momento a gente não pensou muito, não tinha experiência, nem o pessoal que estava aplicando.
Só que a gente notou depois que se tivesse sido feita com parafusos, acho que teria sido melhor, tanto para acabamento quanto para resistência de fixação da placa na estrutura. Em caso de uma manutenção, a gente vai ter que tirar a placa inteira, talvez até danificar essa placa por causa dos pregos. E aí, se você fizer com parafuso, vai ser muito mais fácil esse processo. Talvez esse seja um dos maiores defeitos do nosso forro. Você não acha? Não, na aparência não interferiu muito, só que é algo que acho que a gente poderia ter evitado. Então agora a gente vai falar dos últimos detalhes. Com todas as placas fixadas em toda a casa, com estrutura, lã de vidro e telhado, veio a parte do acabamento. O que foi feito de acabamento? A primeira coisa foi passar massa F12 entre os vãos de cada placa. Por quê? Essas placas, embora elas tenham o mesmo tamanho, elas não são perfeitas, extremamente retinhas e alinhadas. E isso causa algumas diferenças. Então a gente teve que passar essa massa e fazer um certo lixamento para dar um acabamento de uniformidade na aplicação. Um detalhe, essa massa a gente comprou ela na cor marfim, que era a cor mais próxima do compensado também. Sim, falando em cor, ou já fica mais uma dica aqui. A gente tinha várias placas e como a gente não estava todo dia na obra, os pedreiros foram simplesmente pegando as placas e colocando. Mas se eu tivesse lá e parado para pensar um pouquinho, eu teria selecionado as cores, porque como é madeira, vai ter variação de cor. Então eu poderia, por exemplo, pegar as mais claras e agrupar tudo junto e as mais escuras para outra. Então vamos supor, num cômodo com as mais claras, outro com a mais escura, para você não ter muito esse contraste de uma muito clara do lado de outra mais escura. Mas eu achei que depois que passou o verniz, passou várias demãos de verniz, não dá para notar essa diferença. Só se ficar olhando muito assim, falar, nossa, realmente, isso aqui tá um tonzinho a mais do que essa outra. Depois da massa colocada, veio o verniz. E foi feito 3 demãos de verniz em todo o forro da casa. A gente usou um verniz com protetor solar, que segundo o pessoal da própria loja de tinta e os pintores que aplicaram verniz, falaram que esse era o ideal. Ele tem uma proteção maior contra a água do que até mesmo um verniz marítimo, que chama. A gente também, nesse início de processo de pintura de verniz, a gente teve um susto, que foi quando a gente chegou na casa e eles passaram a primeira demão do verniz, não era incolor? Natural. O verniz natural. Quando a gente chegou lá, tava amarelo, mas tipo, muito amarelo. Eu acabei nem tirando uma foto, nem gravando vídeo, nada, porque eu assustei, foi muito rápido. E aí depois quando a gente voltou lá, eles já tinham começado a passar a segunda demão, que na verdade a cor que foi do nosso verniz foi uma mistura, né? Foi uma mistura das tonalidades de embuia com jatobá. E aí a gente conseguiu corrigir o amarelão do natural, que assustou a gente entrou em pânico, não sabia o que ia fazer porque tava muito feio. Isso aconteceu porque eu queria que ficasse uma cor mais natural, só que eu não sabia que o natural era amarelado. Na verdade, deveria ter passado uma cor, um verniz incolor. Incolor, e a gente pensou, natural e incolor não é a mesma coisa. Tanto que quando eu cheguei lá, eles falaram, tem certeza que você quer essa cor? Eu falei, não quero esse amarelo não, vamos tirar. E aí, por isso que o nosso forro acabou ficando uma cor mais escura, um verniz mais escuro. Foi pra corrigir o amarelo. Foi. Então agora a gente vai falar de valores. Quanto que foi esse forro? Aí eu vou usar a cola aqui pra ficar mais fácil. Então, é que são vários valores. Eu vou começar falando das placas. Cada placa mede 2,20 por 1,60. Elas têm 6 milímetros de espessura. Elas inteiras cobrem uma área de 3,52 metros quadrados. Nós utilizamos em toda a casa 30 placas. E isso saiu o custo de R$ 3.780. Já o madeiramento para receber essas placas, que foram os sarrafos que ele falou, custou R$ 2.400. A lã de vidro, como a gente falou, é algo opcional. No nosso caso, que não tem laje, a gente optou por usar ela. E ela nos custou R$ 938,30. Foram o total de 7 rolos usados na casa. Na verdade, não, foi 6 rolos usados na casa. Sobrou um, né? Sobrou um. A massa F12 na cor marfim, a gente usou 3 potinhos de 1,65 kg. Que saiu um total de R$ 90. Essa foi a parte mais barata. Foi. Já para o verniz com o protetor solar que eu mencionei antes, nós utilizamos a marca Spylac e saiu cada unidade do verniz R$ 190. A gente usou 5, dando um total de R$ 950 de verniz. A gente esqueceu até de falar nos processos que foi para montar, que é
outro acabamento que é o mata-forro. Essa pequena tirinha de madeira no formato meia-lua ali. Meia cana também que eles chamam. Faz o acabamento entre a parede e o forro. Quanto que custou? R$620 à vista no Pix. Isso a gente fez em todos os cômodos, tem esse acabamento. Já sobre a mão de obra, a gente não vai falar quanto custou a parte dos pedreiros, porque a gente não consegue falar. Porque eles foram fazendo a parte do forro, o madeiramento do telhado, colocando as telhas e até outras coisas na obra que iam surgindo. Então a gente não sabe quanto tempo gastaria só para fazer o forro. Então saiba que no valor final total aqui não vai ter a parte do estruturamento e aplicação das placas. Mas nós vamos falar o custo que tivemos com os pintores que passaram a massa, lixaram. Apesar de não ter esse valor exato de quanto a gente gastou com a mão de obra para fazer o forro, a gente estimula que eles fizeram isso em uma semana. Seria o processo de pegar todos os farrapos, cortar, colocar o farrapo na parede e fazer toda a estrutura, depois vir com cada placa, aplicando, colocando ela de vidro. Acho que daria uma semana trabalhando em 3 pessoas. O serviço dos pintores levou 2 dias para passar a massa e lixarem tudo, ou seja, todos vão passou a massa, depois veio lixando. É uma posição chata, então realmente demora um pouco mais. E levou 3 dias para passar 3 demãos de verniz, né? Porque na verdade, além do tempo de passar, eles tinham que dar o tempo de repousar, então custou 3 diárias de pintores. Cada diária de pintor aqui na nossa cidade está saindo R$150, ou seja, R$300 o dia, que deu o total de 1.500 de pintor. Foram 2 pintores por dia. E agora vamos ao valor final de quanto custou tudo isso. O valor total foi de R$10.278,30. Com 30 centavos. Foi bem gaúcho aí. Desculpa. E aí, gente, o que vocês acharam? Achou caro? Achou barato? Vocês achavam que ia ficar, sei lá... Você acha que valeu a pena gastar R$10.000 para ter um forro pronto numa casa de 104 metros quadrados? Eu acho que valeu, porque vamos fazer uma conta aqui. Só considerando o lambril na minha cidade, que estava uma média de R$95, eu vou fazer uma conta bem por cima. R$95 o mais metro barato. Quadrado. Uma pessoa mais barata que fazia aqui. Só de lambril eu teria gasto 9.880, sem estrutura de madeira, sem mão de obra, sem nada. Uma laje, aqui a gente fez a cotação, tava ficando mais de R$20.000. Considerando tudo que você teria que fazer para a laje, que é a estrutura da laje, é a mão de obra, a sustentação, é o concreto usinado, o aluguel da bomba. Só o aluguel da bomba, um dia de aluguel da bomba que joga o concreto em cima é R$1.000. Mais passar gesso, pintar, tudo ia ficar mais de R$20.000 só o coisa. E esses R$20.000 não, né? R$10.000 ia acabar fazendo falta em outra parte da nossa casa. E você sabe que a gente tá no modo economia pra fazer essa casa acabar logo. É verdade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo. A gente quer saber realmente se você gostou ou não do nosso... Faria na sua casa? Achou barato? Achou caro? O que você achou? É isso. Muito obrigado por assistir o vídeo. Que você ficou até aquaqui. Comenta aí embaixo. Eu fiquei até o final também. Então é isso. Tchau. Até o próximo.